Costumo dizer o seguinte, mas é um jargão que eu uso, que entre o canteiro de obra, eu enxergo o canteiro de obra como se fosse a produção, a fábrica, Sim. o processo produtivo. E o escritório de engenharia, onde os projetos são elaborados, os pedidos de compra, os orçamentos são feitos. E eu costumo dizer que entre o canteiro de obra e o escritório de projeto da própria construtora de engenharia, existe um abismo. Vocês notam isso também nos trabalhos que vocês fazem? Isso é real ou é uma verba mania, um jeito de falar? Ou isso é real mesmo e vocês se preparam para responder esse problema? Essa pergunta encaminho para os dois, essa questão. Sim, existe, mas vamos dizer assim, é um abismo que ele é muito fundo com um pequeno trecho, porque é muito fácil de resolver. Então, existe o abismo, mas se a gente derrubar uma árvore ali, passa todo mundo com cuidado por cima e o abismo não existe mais. Mas por quê? A gente pode listar alguns pontos, tá? Um que o Cícero falou, a gente menospreza ou subestima a capacidade que a obra tem para a tecnologia e para resolver problemas. Afinal, a pergunta, existe problema? Não, porque resolveram, eles têm a capacidade de fazer. O que acontece é que a obra resolve às vezes de uma forma que para ela tá bom, e a gente não sabe o impacto que vai dar lá para frente, principalmente a gente perde o histórico do que aquilo foi feito. Então, por que eu falo que é pequeno o trajeto, né, apesar do abismo ser fundo? Porque a comunicação acaba com isso. Se a gente aprender a se comunicar e conseguir registrar, esse abismo acabou. Mas o que acontece? O projeto é feito para dentro do escritório. Quando chega na obra, é comum que a pessoa fale, não, mas eu não preciso ver. Eu sei, a tomada vai ali, vai lá, mas vamos pensar num projeto onde eu tenho drywall. Se eu posicionei exatamente as tomadas, porque eu desviei do frame, cuidei, né, tudo certinho. Houve um estudo. Eu posso chegar lá e furar, se eu precisar furar o drywall, se eu não colocar antes da tomada, enfim, tem uma série de coisas que podem acarretar nisso. Mas por quê? Porque talvez a gente trabalhou o projeto para dentro do escritório, não para fora. Que a gente estava brincando aqui, que tu falou que eu falo a língua da obra. É isso? Será que a gente está falando a língua da obra? Eles entendem o que a gente está levando? O Cícero levantou um ponto muito interessante que era assim, eu vou me preocupar no modelo BIM em levar o máximo de detalhe que eu puder para a obra, e aí quando chega lá, se uma das informações está errada, o mestre descaracteriza tudo que foi feito e eu vou resolver da forma que eu tenho para resolver. Então, eu acho que a gente criou uma cultura, eu acho que eu concordo das duas formas. Existe uma cultura da gente falar que existe o abismo, porque tem, mas a gente também pode prestar atenção em como resolver, e a comunicação é isso. 60% dos problemas, né, do projeto são mapeados, são problemas de comunicação. A forma como eu falei, a forma como eu comuniquei, o que eu quis dizer. Então, a ideia da ConstruFlow é democratizar isso. Então, facilitar, como o Cícero falou, a gente não vai criar uma plataforma onde eu posso ter um monte de funcionalidade e isso vai dificultar, porque o acesso tem que ser simples para cada um. Não vou criar empecilhos para que eu possa usar as ferramentas que eu tenho. Então, a plataforma, eu posso subir um print, eu posso subir um desenho à mão, eu posso subir um vídeo, o que tiver do que tenho de acesso ali, eu vou levar. E, inclusive, levando a outros pontos que depois a gente pode comentar, de facilitar e trazer para dentro do WhatsApp, que é a ferramenta que todo mundo usa. Então, o abismo existe, mas a gente pode cortar esse caminho muito rápido com uma comunicação e disponibilizar, falando de idiomas, né? A gente brincou aqui usou um termo usado na obra aqui que não é o mesmo no Rio Grande do Sul. Então, como é que eu trago todo mundo para o mesmo idioma? Eu acho que é uma preocupação que a gente pode fazer, e a educação, né, fomentar isso vai ajudar muito.